Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tomem assento, queridos. Este é um assunto que foi tratado por Jesus no Sermão da Montanha, o primeiro e certamente um dos mais importantes sermões de Jesus. Sermãos, né, de Jesus. Esse assunto, ele não termina aí, ele vai até o final do capítulo 6. Mas ele vai fazer uma introdução, e é interessante que você vai entender os demais versículos, para você entender os demais versículos que terminam ali, que compõem o capítulo. O entendimento está todo aqui, na verdade, nesses versículos que nós acabamos de ler, né? A chave para você entender os demais versículos, quando ele vai falar ali das ansiedades do homem, né? Das preocupações, dos cuidados, das inquietações do ser humano na sua vida cotidiana. Então Jesus, vamos dizer que a teologia, né, que o código está nesses primeiros versículos de 19 a 24. A teologia, para você, o restante é como se fosse aplicação, mas ele vai trazer o porquê, né? O porquê ele escreveu os demais, ele falou sobre os demais, né? Então ele inicia falando de tesouro. Diga comigo, tesouro. Então ele está falando de duas coisas que se opõem, ou que parecem que se opõem, mas sobre o materialismo e a espiritualidade. E ele vai apresentar isso de uma forma muito maravilhosa. Irmãos, esse texto que nós lemos é uma profundidade muito grande, né? E Jesus, ele deixa as coisas complexas, as coisas complexas ele transforma em coisas simples, né? Ele consegue, é maravilhoso. E ele vai dizer assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ele está fazendo referência aqui, contextualizando, que naquele tempo, quando ele fala da traça, ele está falando dos tecidos e de roupas que eram caras, de grande valor, que as pessoas tinham. Os reis, né? Os ricos daquela época, eles guardavam aquelas roupas, né, cheias de pérola, de pedras preciosas. Então eram roupas tecidas às vezes a fio de ouro, eram roupas caríssimas. E essas pessoas, aquelas roupas eram como se fossem tesouros mesmo. Então ter uma roupa daquela como se tivesse uma joia hoje, né? Então ele está falando que a traça consumia essas roupas que eram caras. Depois ele vai falar sobre a ferrugem, apontando para como havia agentes na terra que desgastavam qualquer coisa de valor, incluindo o ouro, incluindo os metais, né? Ou seja, ele está falando de metal. Até há pouco tempo a gente vê assim metais e coisas que tudo degradam, né? Uma vez eu tinha um chefe que ele era crente, né? Ele é cristão. E ele chegou para mim e disse assim: Nilson, você sabe por que tudo fica velho? Você sabe por que tudo enferruja?
porque as coisas desgastam. Você compra uma cadeira, aquela cadeira está bonita, ela é de couro, ela é de plástico, daqui a pouco o couro começa a ficar duro, o plástico desgasta, né? Você pinta a sua casa, aí daqui a pouco você está ali, a casa está toda bonita, aí aquela tinta daqui a pouco começa a desgastar, começa a ficar feio, e você tem que pintar de novo. E eu parei, eu era bem jovenzinho, crente jovem, né? Ele disse: você sabe por que isso? Eu disse: por quê? Porque Deus permitiu, Deus criou as coisas assim para que elas se desgastem, para que o homem saiba que só Ele é eterno. Só Ele é eterno. Só Ele não se desgasta. E só aquilo que Ele dá que permanece. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. É sobre isso que Jesus está falando aqui. É algo muito profundo. É algo muito, sabe? É algo que vai mexer, é algo que mexe com o propósito da nossa vida, com os alvos da nossa vida. É algo que vai mexer com aquilo que, a primeira coisa que você pensa quando você acorda, né? Aquilo que te faz acordar todos os dias. O que é que te faz acordar todos os dias? O que é que te faz levantar todos os dias e trabalhar, ou estudar, ou se mover, ou cuidar dos filhos, enfim? O que é que te faz te mover? O que é que te move? Qual é a tua energia? É sobre isso que Jesus está falando aqui. Então ele traz uma profundidade. E aí ele vai falar sobre, ele vai dizer onde os ladrões minam e roubam. Porque naquele tempo a palavra minar é escavar, né? Então naquela época os ladrões faziam o quê? Como as paredes eram de barro, né? Não tinha cimento, então os ladrões escavavam as paredes, certo? Das casas, e aí roubavam as casas, porque era mais fácil escavar do que arrombar a porta, né? Então eles escavavam, os donos não estavam vendo, o ladrão ia lá, escavava a parede e entrava. E Jesus está falando: não adianta você guardar, você juntar, tem ladrão, né? E esse negócio de roubo a gente brasileiro entende de uma forma que eu nunca vi, né? Tem ladrão, tem isso, tem aquilo, no país da impunidade, né? Infelizmente. Então a gente percebe isso. Então Jesus está falando, Ele está apontando para esta verdade, esse elefante no meio da sala, que às vezes a gente finge que não está vendo, finge que não é bem assim. Ele traz isso, Ele está falando isso para os fariseus, Ele está falando isso para aqueles que estavam ali apegados a uma religião, que muitas vezes era uma religião totalmente materialista. Vamos lá. E aí ele vai dizer: mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O céu não tem ladrão no céu, irmão. Que maravilha, né? Dê um glória a Deus aí por isso. É forte. Eu quero que você entenda aqui nesta manhã que no céu os tesouros não podem ser roubados, que no céu tudo que você ajunta no céu não sofre desgaste. Tudo que você ajunta no céu tem garantia, diga comigo, eterna. O verdadeiro tesouro está nos céus. Eu quero que você entenda, permita que a sua mente vá para uma capacidade de entendimento do que é a palavra tesouro aqui. Porque tesouro aqui não são bens materiais. E aqui onde está o X da questão nesse versículo. Pastor, eu não estou entendendo. Não é apenas o bem. Porque tem pessoas, e existem pessoas na terra, que ela possui muitos bens, mas aqueles bens não são o seu tesouro. Vocês entenderam isso aqui? Elas são ricas, muito ricas. Deus deu a elas riqueza, abundância, mas elas não permitiram que aquelas riquezas se transformassem em seu tesouro. É sobre isso que Jesus está falando.
E agora, se vocês entenderam isso, eu vou falar uma frase aqui forte. O ser rico não é uma condição para servir a Mamon, porque quem é Mamon aqui? Mamon é a riqueza personalizada. É quando você pega a sua riqueza e transforma ela em uma pessoa. Então ela fala com você, ela determina o que você tem que fazer, ela determina o seu ânimo, o seu humor, se você está feliz, se você está triste. Quem está me entendendo aqui? Isso é Mamon. Mamon é quando as suas riquezas ganham a forma de alguém, de uma pessoa que tem vontade, que manda em você, que molda os seus sonhos, que diz o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Quando isso acontece, é porque você agora não está lidando apenas com números, com dinheiro, com o saldo da conta. Não, você está lidando com alguém que você vai consultar a ela se você pode ou não fazer. Que aquele alguém vai determinar se você está alegre ou se está triste naquele dia. É disso que Jesus está falando aqui. Esse é Mamon. Mamon não é dinheiro. Mamon não é você ter bens. Deus quer, se você tiver com o coração nele, Deus vai fazer você prosperar, você enriquecer. Quem entende aqui, irmãos? A questão não está aqui. Não é essa. E a gente vai ver isso na Bíblia. A 2 Coríntios 12, 14, Paulo vai falar que não é pecado ajuntar riquezas quando eu estou parafraseando aqui, né? Aí, ó, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Ele está falando aqui de dinheiro. Vocês não vão pagar minha hospedagem. Vocês não se preocupem com minhas despesas aí. Ó, pois que não busco o que é vosso. Ó, dinheiro, está falando de dinheiro. Mas sim a vós. Ô glória, dá um glória a Deus aí, irmão. É muito forte isso. Eu não busco o que vai ser, eu busco vocês. Aqui. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele está dizendo assim: vocês não têm que me dar dinheiro, vocês não têm que entesourar para mim. São os pais que entesouram para os filhos. Então ele está dizendo assim, que é lícito o pai deixar herança, deixar dinheiro, deixar bens para os filhos. Mas aí ele vai falar de tesourar, aí ele está falando de quê? Não apenas, aí você vai seguir o fluxo aí, você vai ver que ele vai estar falando agora de bens que ele vai entesourar para ele, bens espirituais. Bens espirituais, né? Então não é pecado isso. A questão não está aqui. Então Jesus está dizendo, e como é que a gente sabe disso? Com os versículos, com o próximo versículo. Ele vai dizer assim: mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque, diga comigo, onde estiver o vosso tesouro, não é o vosso coração, é o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não é o tesouro que segue o coração, é o coração que segue o tesouro. Diga comigo, o meu coração seguirá o meu tesouro. Então Jesus está dizendo assim: é por isso que vocês não têm que juntar seu tesouro na terra, porque senão o seu coração estará na terra. Mas vocês não são cidadãos da terra. Quem está entendendo aqui? Só Edson entendeu aqui? Só Javan entendeu? Entenda, ele está dizendo assim: vocês não podem tesourar, porque vocês não são cidadãos daqui. Vocês são cidadãos do céu. Vocês são cidadãos do céu. Então entenda, é por
isso que ele está dizendo, não adianta, vocês não vão ficar aqui. Vocês não vão, porque vocês estão com essa preocupação, vocês não vão ficar aqui. Vocês não entenderam ainda que isso aqui é passagem para vocês? Porque vocês acordam todos os dias com essa ânsia, com essa coisa de ajuntar, porque a palavra entesourar aqui é ajuntar, é acumular. Por que vocês estão assim? Não se preocupem com isso. Vocês não podem fazer isso, porque senão vocês vão tirar o coração de vocês da pátria de vocês. Só quem já mudou, só quem já teve em outro país sabe o que é isso. Quem já teve em outro país aqui? Passou no mínimo uma semana. Irmãos, você fica ali, você fica, mas você sabe que você não é daquele lugar. Você acha bonito, você acha isso, você acha, mas você sabe que você não é dali. É um sentimento assim, terrível, de não pertencimento. Agora imagine, eu estava assistindo alguns vídeos mesmo de um cidadão que ele vai entrevistando pessoas que foram para os Estados Unidos. E ele está lá há 20 anos. E é cada história assim, louca, cada história absurda. Gente que entrou pelas fronteiras, gente que em um mês voltou, não aguentou. Gente que ficou e deu certo. São várias histórias. Eu comecei a assistir os vídeos. E ele, depois de 20 anos lá, ele bem de vida e tal. Aí teve um vídeo que um outro YouTube entrevistou ele. Sabe o que ele disse? Não, eu quero voltar. Eu já estou em 2025, eu vou voltar. É bom lá, é legal, mas a minha terra é aqui. Ele estava no Brasil de férias. Minha terra é aqui. É aqui, eu vou voltar, já estou com um bom dinheiro, vou trazer tudo para cá e vou ficar aqui agora, viver aqui. Ele falou que sempre programou isso, passar 20 anos, juntar. Ele fez o quê? Para quê? Para viver aonde? Na terra. Ele entesourou para viver lá? Não. Ele entesourou para viver na pátria dele, para voltar para a terra dele. É sobre isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos ter o nosso coração, sabe, irmão, na Jerusalém celestial, no céu. A gente precisa entender. Por isso estou falando que a palavra de Jesus aqui ela é muito profunda, porque ela está falando de identidade. Ela está falando de identidade, de nascimento. Ela está falando de origens, sabe? De suas origens. E é por isso que nós temos que nascer de novo. Quem entendeu aqui? Porque se você não nascesse de novo, você pode dizer, nada, mas eu sou daqui, eu nasci aqui, meu pai é fulano de tal, minha mãe, meu avô. Aí a Bíblia, Jesus diz assim, chegou para Nicodemos e disse assim, olha, Nicodemos, é o seguinte, se você não nascer de novo, você não vai entrar. Quem está me entendendo aqui? Porque você tem que ter suas origens no céu. Você tem que ser a sua identidade, a sua pátria, a sua alma, o seu coração tem que apontar para os céus. Você tem que dizer, eu sei, eu vou fazer aqui, eu vou me aproveitar, eu vou crescer aqui, mas eu sei que este não é o lugar que eu vou passar a eternidade. O lugar que eu vou passar a eternidade é o céu. Isso é muito forte. Isso fala muito comigo. Isso acalma minha alma. Eu consigo vencer guerras internas só com essa verdade aqui. Afasta demônios da sua mente, da sua cabeça. Sabe? Isso traz paz dentro de você. Entenda aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ser ricos de boas obras. 1 Timóteo 6,18.
quer ser rico? Seja rico de boas obras. É interessante que a Bíblia não diz que a gente não pode buscar as riquezas, mas a Bíblia diz que a Bíblia não diz que a gente não pode ser rico. Por quê? Porque quem dá a riqueza que se transforma em bênção é Deus. Vocês entenderam isso aqui? A Bíblia diz assim: não busque. Tiago bate nisso aí, né? Tiago é terrível, né? Tiago, ele parece que pegou aqueles chicote e saiu. Tiago, misericórdia. Você vai ler Tiago, ele bate demais. Ele diz assim: não busque, mas ele não torna imunda a riqueza. Não, porque ele diz assim: não, mas tem ricos. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo assim que Deus escolhe. Deus escolhe pessoas para serem poderosas na terra. Deus escolhe pessoas para serem ricos. É claro que você vai buscar a prosperidade, porque aí prosperidade é a ausência de necessidade. Amém, irmãos? É você ter o seu dinheiro para cumprir, para estar ali. Isso aí você tem que buscar mesmo, porque é bíblico. Mas a riqueza, ela precisa ter o quê? Um propósito eterno. Ela precisa estar ligada a um propósito, a uma missão do reino de Deus. Ela não pode ser uma coisa para você. Ela precisa ser uma coisa que vai tocar na vida de muita gente e que vai aproximar essas pessoas de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então aqui a Bíblia diz que nós devemos ser ricos de boas obras. Olha que coisa tremenda. 1 Timóteo 6,18. Mas a Bíblia diz aqui que nós somos herdeiros. Diga comigo: herdeiro das riquezas insondáveis de Cristo. Deixa eu te dar uma boa notícia: no céu você já é rico. Se nós somos herdeiros das riquezas insondáveis, significa que no céu só tem rico. Olha para o irmão e diga assim: meu irmão, só tem rico no céu. Lá não tem pobre não. Lá não tem pobre no céu não, irmão. Pobre é aqui. Jesus, o pessoal disse assim para Jesus: Senhor, por que essa mulher não quebrou esse vaso para dar aos pobres? Não, vocês sempre vai ter pobre aqui na terra. Mas Paulo está dizendo assim, que aquele que for salvo, aquele que alcança a salvação, aquele que é agraciado com o dom da salvação, aleluia, vai para um lugar onde não haverá pobreza. Se alegre, meu irmão. Se alegre em Deus. É forte isso aqui. Nós somos, Efésios 3,8, o texto aí. Nós somos herdeiros das riquezas insondáveis de Cristo. Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que ele ama. Diga comigo: o Deus de um homem, ou o Deus de uma pessoa, é aquilo que ela ama. É disso que Jesus está falando. É aquilo que você ama. Então não é pecado juntar riquezas. Agora ela não pode ser personificada. Ela não pode se transformar em uma pessoa. Porque quando isso acontecer, ela será reverenciada. Ela vai se transformar em seu Senhor. E isto é mamon. É a riqueza acumulada personificada. Ela se transformou em alguém que tem vontade, que tem desejos, que te põe limites, que te controla, que controla o teu humor, que diz se você pode ou não fazer. Como assim? Eu não estou entendendo. Você já comprou alguma coisa cara sem dinheiro? Quem já comprou aqui algo caro sem dinheiro? Eu já. Meu apartamento foi tudo em cheque pré-datado. Não dei R$1. Aqui, ó. Foi não, amor? Tudo cheque pré-datado. Não tinha dinheiro. Não dei R$1. Comprei um apartamento tudo pré-datado. Eu disse: vai. Não foi o dinheiro, não foi a conta que me disse se eu podia ir ou não. Quem está me entendendo aqui agora começou a entender? Mas se tudo que você faz é porque você tem dinheiro, e quando você tiver muito dinheiro, quando você tiver o dinheiro para comprar e Deus disser assim: não compre. Não, porque a gente vê a escassez. Eu estou falando agora da abundância.
Quando você tiver dinheiro para viajar o mundo inteiro, Deus diz assim: não viaje, esse ano você não vai viajar, esse ano eu quero você aqui no Brasil. É disso que Jesus está falando. Quem é que te controla? Quem é que faz os inputs no seu coração, na sua mente? Quem é que diz pode e não pode? Quem é que diz faça ou não faça? Vocês entendem isso aqui? Eu comprei sem dinheiro. Entrei para comprar meu primeiro carro, coisa foi também sem dinheiro. Eu tirei o carro, não tinha. Irmãos, porque Deus disse assim: vai, eu sou contigo. E depois o dinheiro veio, porque o dinheiro tem que vir, porque ele é servo, ele tem que obedecer à voz de Deus. Vá para lá, vá para a conta dele. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu isso aqui? Aleluia! Dinheiro tem que ser servo, meu irmão. Então quando você serve a Deus, o dinheiro se torna seu servo. E ele se apresenta: senhor Nilson, eu cheguei aqui para poder pagar essa conta aí, porque me mandaram aqui para... Ele me mandou para vir aqui pagar a sua conta. Quem está me entendendo aqui? É disso que Jesus está falando. É de ser comandado. Por quem você é mandado? Por quem você é comandado? Hã? Como? Como é que isso acontece? Eu já fiz cada coisa, irmão. Aí. Cada coisa que você não... E aí como é que vai ser? Eu me lembro que uma igreja que eu pastoreei, lá em Marechal, Alice estava lá também, o presbítero. Aí eu cheguei a assumir a igreja e recebi logo uma ordem de despejo. O dono do lugar disse assim: olha, 3 meses aí eu quero um lugar. Eu disse: pai, como é que pode? Que negócio é esse? Aqui foi a mesma coisa, viu? Aqui foi a mesma coisa. Aí eu cheguei uma semana depois e recebi a ordem de despejo. Parece que esse negócio, eu fico atraindo esses negócios, né? Escute. Aí eu disse assim: rapaz, e agora? Aí tinha um lugar, que até hoje é a igreja lá, que era 3 vezes maior, todo abandonado, tinha mais de 8 anos abandonado, em ruínas. E que tinha uns crentes lá da igreja que passavam pelo lugar e ficavam orando, em nome de Jesus. Eu disse: cadê? Vamos lá nesse lugar. E aí as irmãs de oração diziam assim: pastor, todo dia eu passo aqui, profetizo que esse vai ser o lugar que dá. Eu disse assim: rapaz, esses crentes são ousados. Eu vou entrar nesse negócio. A gente alugou o lugar, abandonado 3 vezes. O aluguel era 90% da entrada da igreja atual. Era. E aí um diácono chegou para mim e disse assim: pastor, vem cá, como é que a gente vai pagar isso? A igreja é pequena. Eu disse assim: rapaz, você tem que conversar com o dono da obra. Eu não sou dono de nada não, estou aqui para cumprir ordem. Ele aí sorriu para mim. Irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. A gente reformou em 2 meses e meio o lugar todo. Deus mandava crente de outras igrejas. A gente estava lá fazendo a obra. Ele: pastor, aqui uma oferta aqui, ó, para comprar o bloco, uma oferta aqui para comprar o cimento. Dinheiro vinha de tudo quanto era lugar. Alguns empresários, pessoas não crentes. Aleluia, Deus deu ordem. Quem está me entendendo aqui? E nós entramos, inauguramos, reformamos tudo, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja Deus. Não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma. As entradas da igreja, 90% do aluguel. Mas Deus disse: vá. Quem é que manda aí? Mexe, né, com a gente, né? Quem é que manda aí? Porque às vezes são 2 situações. É quando a gente tem e Deus diz assim: não vá. Há 3 anos atrás eu me movi para comprar um imóvel aqui. Já cansado de morar de aluguel aqui. A gente tinha um apartamento lá e disse: vou me mover e tal. Começamos a olhar as casas, aquela coisa toda, naquela agonia toda. Eu, Gisele, achamos uma casa. Pô, é essa daqui. Aí eu, todo empolgado, eu estava aqui no gabinete, o gabinete ainda era aqui. Aí eu estava ligando para o corretor, já para o banco, para não sei o que lá, para a corretora. Deus disse assim: pode parar. Pode parar. Você não vai comprar casa nenhuma agora. Pegue o carro e troque o carro. A casa não. Bem nítido assim, ó.
tomei um susto assim. Eu na mesa, estudando, fazendo alguma coisa, a voz, pode parar. Essa empolgação sua aí. Eu já vi que você está empolgado e tal. É legal isso aí, mas pare. Pare. Não é para comprar nada. Troque o carro, assim mesmo. Aí eu troquei o carro. Troque o carro. Aí ele mandou o carro que eu queria, na cor que eu queria, no ano que eu queria. Quem está me entendendo aqui? Seminovo com 8 mil quilômetros rodados. Eu disse, ô glória, troca o carro. Quem é que tem que mandar? Eu tinha um dinheiro. Já estava para vender o apartamento, a corretora animada. E aí, senhor Nilson, o senhor vai vender? Vou aí. Todo mundo animado, o dinheiro vai entrar, vai girar, vai rodar. Hein? Eu disse assim, baixa a bola. Ó. Mas eu tenho, pastor, eu tenho, pai. Mas Deus, eu estou com dinheiro na mão. Eu tenho aqui. Sim, eu sei que você tem. Mas não vai comprar. Quem é que manda? Vocês estão me entendendo isso aqui? É sobre isso que Jesus está falando. Quem é que manda? E a gente não pode se deixar ser controlado por isso. Porque quem está falando com você não é qualquer pessoa. É o dono do ouro e da prata. Ele é dono daquilo que controla a muitas pessoas hoje no mundo. Irmãos, a Bíblia diz que o dinheiro o amor ao dinheiro, o amor é a raiz de todos os males. Então o que é esse tesouro? É aquilo que atrai a nossa atenção, que consome nossos pensamentos e forças para obtê-lo ou para mantê-lo, que tira nossa razão de viver quando ele não existe, quando ele está pouco. Então, gente, é muito sério. Billy Graham disse o seguinte: o fato de que seu coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser sua casa. Glorifica aí, meu irmão. Aleluia. O fato de que você conseguiu, alcançou. Pô, eu comprei o carro. Quem já comprou o carro zero aqui? É aquela sensação maravilhosa. Mas depois de um ano você olha assim, pô, é legal, tal. Beleza, todo mundo, pô, que carro lindo, pastor, tá? Mas meu coração não está ali. Meu coração está lá. Lá eu vou andar em carruagem de fogo. Quem está me entendendo aqui? Lá eu vou andar em carruagem de fogo, irmão. Não é de borracha não, é de fogo. O negócio é sério, né? Então assim, você precisa entender isso aqui. Vou repetir o que o Billy Graham falou. O fato de que seu coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser sua casa. É por isso que em Colossenses 3:1 Paulo vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Busque as coisas que estão de cima. Então o que é que te motiva todos os dias? O que é que te faz se mover? É o comprar um carro? É uma viagem internacional? É comprar uma fazenda, um iate? Um jatinho? Eu quero ter isso. Eu quero. É disso que Jesus está falando. Mas Jesus não está dizendo que você não pode ter essas coisas. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que você pode tê-las, mas que isso não pode ser o seu tesouro. Ou seja, porque se isso se transformar em seu tesouro, o seu coração estará justamente ali. E aí ele fala de tesouro. Lá na frente ele vai dar nome a esse tesouro. Ele vai chamá-lo de mamon. Mas agora ele está introduzindo o assunto. Ele está mexendo, ele está dizendo assim: olha, a questão aqui é uma questão de coração. A questão aqui é uma questão de eternidade. A questão aqui é se você entende. E aí ele vai agora explanar. E como é que ele faz isso? É um versículo complicado esse aqui.
Mas Deus vai nos dar graça aqui hoje. Ele diz assim, ó: a candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí você diz assim: eu não entendi nada agora aí. Parece que Jesus saiu do assunto. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque o que é que Jesus está falando? Primeiro ele está dizendo assim: não coloque seu coração, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu. Diga comigo: tesouros na terra, tesouro no céu. Então ele está dizendo assim: foque. Acorde todos os dias. Que a sua força, que a sua energia esteja direcionada para que você ajunte tesouros no céu. Sim ou não? É isso aí. Então, você pode interpretar isso aqui de várias formas. Você pode dizer que o olho aqui é como símbolo da luz, ou da inteligência interior, de que precisamos para cumprir bem nossos deveres, né? Tem gente que interpreta aqui como isso. Não, o olho bom é porque é um símbolo da luz. Você receber luz, e é isso. Você permite que a luz entre, né, para você ter cumprir os seus deveres, sua missão. Você pode também entender aqui que é a habilidade de receber luz moral e espiritual, né? Como o olho recebe e usa a luz natural para guiar o corpo, a vida física, né? Então, isso aqui provavelmente faz parte do sentido mais amplo. Essa habilidade de você receber o direcionamento da sua vida. Você não está no escuro, né? Também você pode achar que o olho mau é símbolo de avareza, e o olho bom é símbolo de alguém que não é avarento. Mas quando você vai olhar o contexto, e não existe interpretação de palavra, irmão, sem contexto. Esqueça isso. Que essa palavra no grego significa isso. Depende do contexto. Se você pega a palavra manga no português, pode ser manga fruta, pode ser manga que liga a bomba a um tubo. Aquilo ali também é manga. Então depende do contexto. Porque manga aqui é isso, depende. Então quando você olha o contexto, que Jesus está falando de riquezas da terra e riquezas do céu, e lá depois, no contexto posterior, Jesus vai falar entre servir a Deus e servir a Mamon. A palavra bom aí, ela é melhor traduzida porque a palavra original pode ser traduzida assim, pela palavra simples. O sentido aqui é de simplicidade. Diga comigo: simplicidade. E o antônimo de simplicidade aí é multiplicidade ou duplicidade. Então, do que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando que o seu olho não pode ser doente. E a doença aqui é a diplopia, eu acho. É que você olha e vê duas coisas ao invés de uma. Diga comigo: tesouro no céu, tesouro na terra. Servo de Deus, servo de Mamon. Então dizendo assim, seus olhos precisam ser simples. Vocês precisam focar em uma única coisa. Não adianta vocês acordarem querendo buscar riqueza e querendo servir a Deus. Vocês precisam ter um olho bom, um olho simples. O seu olho não pode ser mau. Olhar e ver duas coisas. Porque você já viu o estrago de alguém que não tem uma visão boa e pega uma BR da vida? Uma autoestrada, sem óculos, com a visão ruim. O que é que vai acontecer? Ele pode sofrer um acidente. Ele pode
passar da entrada da rota dele, ele pode passar por buracos e acabar com a suspensão do carro, furar pneu. Pode acontecer muita coisa. Por quê? Porque há uma diplopia, a pessoa está olhando e vendo duas coisas. Então Jesus está falando com aquelas pessoas que estavam ali, nem em uma religião, mas que na verdade eles usavam o espiritual para alcançar o material. Quem entendeu aqui? Ou seja, o foco deles era o material, mas eles camuflavam. Os impulsos eram espirituais, mas o foco era material. Jesus diz assim: isso é olho mau. Nós precisamos ter uma coisa. O que é que... Eu venho fazendo essa pergunta ao longo da ministração. O que é que te faz acordar? Quando você acorda, o que é que você diz assim? O que é que você pensa? Eu preciso chegar. Eu preciso... O que é isso dentro de você? O que é isso dentro de você? Davi disse: uma coisa eu pedi a Deus. Como é que um rei poderoso daquele, reinando sobre 12 tribos, rico, só pedia a Deus uma coisa? Vocês estão me entendendo aqui? É disso que Jesus está falando aqui, dos olhos. Ele está dizendo assim: seus olhos precisam focar em uma única coisa. E aí você vai entender, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você entende o restante lá do versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque é isso, é sobre isso. Então, enquanto nós não entendermos a nossa origem, ou entendemos ou assumirmos ela, ou abraçarmos ela, abraçarmos a nossa origem, abraçarmos a nossa identidade, abraçarmos que na verdade nós somos filhos de Deus, nós somos seres eternos, nós herdamos a salvação e a nossa casa não é aqui. Isso tem que estar claro dentro de você, porque é isso que tem que guiar a sua vida. Isso vai guiar suas decisões. É isso que vai fazer você levantar todos os dias e dizer: não, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa. Mas isso vai colocar paz dentro do teu coração, que quando subiu fulano foi eleito, ciclano foi eleito, não importa, porque eu já sou eleito. Aleluia. Aleluia, vou herdar os céus. Eu já sou rico. Eu vou herdar as riquezas insondáveis de Cristo. Aleluia. Isso, Jesus está dizendo, isso vai mudar tudo dentro de você. Porque se seus olhos forem simples, se você focar em mim, se você focar em uma única coisa, se você focar na minha presença, se você fizer como Davi, uma coisa buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas ele não disse apenas uma coisa, ele disse: eu vou buscar isso, eu vou focar nisso, eu vou ter uma visão, meus olhos vão estar virados apenas para isso. E quando Davi, aleluia, fez isso, Deus deu a Davi vitórias, Deus deu a Davi poder, Deus deu a Davi riquezas, Deus deu a Davi glórias. Aleluia. Porque ele focou só nisso. Um rei poderoso, ele levantava todos os dias dizendo: me faz andar, eu quero morar na tua casa, eu quero morar no seu estado. Todos os dias ele disse uma coisa: eu peço a Deus. Era a oração dele de todos os dias.
era quando ele levantava e dizia assim: Deus, eu quero continuar na tua presença. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, e aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nos desafios da sua vida, esse Deus, aleluia, que ouviu a tua oração, que ouviu o teu desejo de estar com Ele todos os dias, Ele vai te guiar em todas as coisas, Ele vai garantir todas as coisas na tua vida, Ele vai garantir graça, Ele vai garantir saúde, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai te guardar no esconderijo dele. Por quê? Porque você só tem uma coisa. Você não tem olhos duplos, você não tem visão dupla. Eu estou contigo aqui, viu, Deus, mas eu tenho que garantir o meu aqui, viu? Vou ter que fazer com umas tramamóias, vou ter que fazer umas maracutai aqui, porque eu tenho que o Senhor sabe que eu tenho que garantir o meu. Tem que garantir o leite dos meninos, tem que pagar a conta do cartão, Deus. O Senhor está sabendo, né? Então eu vou ter que fazer aqui uns negócios aqui, viu? Mas só vira o rosto na hora que eu estiver fazendo, só vira o rosto. Mas só porque eu tenho que garantir. E nisso a gente entra em embaraços, como disse Hebreus. Se fica comprometido com pessoas, comprometido de forma iníqua, que eu estou falando, devendo favores iníquos, tendo que fazer coisas que você não queria fazer, porque você não focou na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. O olho saudável, meu irmão, é uma imagem só e não duas. Assim também a alma banhada de luz espiritual vê somente uma imagem, é orientada por um só propósito, serve a um só Deus, busca a uma só riqueza e também, aleluia, serve a um só código moral. Não existe dois, é uma só coisa, é uma só imagem, a imagem de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor nesta manhã, oh, glória pois a Ele. O olho natural é o órgão que capta a luz e que guia todos os membros do corpo em suas ações. A alma, a mente simples, recebe luz espiritual para guiar a vida toda no caminho de Deus. É isso. Quando você foca em algo, seu foco está ajustado e a luz ela entra totalmente. Mas imagine que Deus está na sua frente ou na sua direita e você está tentando olhar, e a riqueza na sua esquerda, as oportunidades, o dinheiro, e você está tentando não tirar os olhos de Deus, e você está assim, né? Está tentando não tirar os olhos de Deus, e ao mesmo tempo você está querendo olhar para a riqueza. Não vai para lugar nenhum. A luz vai entrar o quê? Não vai entrar luz quase nenhuma, porque os olhos estarão desfocados. Quem está me entendendo aqui? O olho desfocado é como se fosse um vidro sujo. A luz não consegue penetrar totalmente. Mas quando o olho está focado, é um vidro limpo. A luz entra totalmente dentro de você. Você está focado. Você não está olhando para dois lugares. E aí ele encerra dizendo, que coisa tremenda, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Agora você está vendo agora que ele pegou o coração lá do primeiro versículo e agora está aplicando aqui no amor. Porque ele diz, onde estará o vosso tesouro, estará o seu. Então ele agora complementa, ou há de odiar um e amar o outro. O seu coração vai estar em um e odiar o outro. Ou se dedicará. Essa aqui é pesada.
Porque o que eu vejo de gente, irmão, crente, cheio de desculpas, sem dedicação a Deus. Pastor, o que é dedicação a Deus? O povo não ora, aquela oração religiosa de 5 minutos. O povo não se dedica a Deus. Não tem não lê livro nenhum, fica abrindo Bíblia. Não há uma dedicação. Eu vejo, faz as coisas tudo de qualquer jeito. Aí Jesus, quando você vê alguém assim, é porque ele está com visão duplicada. Quando você vê alguém assim, não ora mais, ele está com a visão, ele não está com a visão em Deus. Entenda, ele está falando de 2 coisas aqui. Primeiro, é muito forte isso aqui, sabe? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Diga comigo, dedicação. Dedicação é comprometimento, é compromisso. Aí as pessoas, Deus sabe, eu não orei essa semana, mas Deus sabe. Eu esqueci de ler a Bíblia essa semana, mas Deus sabe. Para com isso, meu irmão. Seu olho está na terra. Seu olho está. Mas você fez horas extras. Você visitou mais clientes do que deveria. Você subiu, você acordou até mais cedo, porque aquele cliente disse que só se encontrava com você mais cedo. Mas por que você não acordou meia hora mais cedo? Para também garantir, aleluia, a sua visita no cliente celestial. Por que a gente faz isso, gente? Por que a gente faz isso? Visão duplicada. Visão duplicada. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando, centre a sua visão em mim. E aí eu vou ter que ler o restante do capítulo, porque para a gente encerrar, já estou 4 minutos aí atrasado, mas eu vou ter que ler, porque aí vocês vão entender tudo agora. Tudo vocês vão entender. Aí ele vai dizer assim, por isso, diga comigo, por isso, ou seja, por causa do que eu expliquei a vocês aqui, não andeis ansiosos. É muito forte. Aí você vai ler o restante em casa. Não andeis ansiosos. Aí ele vai falando, olha, nem Salomão, olha as árvores do céu, olha os lírios, nem Salomão se vestiu como eles. Ele começa a dar exemplos da vida, do cotidiano nosso, das preocupações de vestir, de comer, de morar. E no final ele diz assim, mas buscai em primeiro, fixe os seus olhos, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu falei aí, roupa, comida, dormida, tudo isso vos serão acrescentadas. Por isso, e por isso, diga comigo, e por isso, não andeis ansiosos. Por quê, pastor? Porque o seu tesouro está no céu. Quem está me entendendo aqui? Por quê, pastor? Porque você é cidadão dos céus. Por quê, pastor? Porque a sua visão está focada em mim. Aleluia, porque você serve a mim. E quando você serve a mim, o dinheiro se torna o teu servo. Aleluia, eu dou ordem a ele para te sustentar. Eu dou ordem a ele para pagar tuas contas. Eu dou ordem a ele. Pessoas que elas são prisioneiras da planilha de Excel. Vou falar. É a planilha de Excel que diz o que é que ele tem que fazer. Ele faz as análises. Aquela planilha é o Deus dela. É a planilha de Excel. Aí ele vai pegar o cartão, ele joga o que foi gasto lá, aí ele fica furioso, ele fica triste, ele começa a gritar com a mulher, com o esposo, com os filhos.
A planilha, aquela planilha é o Deus dela. É o Deus dela. Ela, a planilha faz tudo. Ela muda o humor. Ela diz se vai viajar ou não. Ela faz tudo. Não é Deus. Não é na oração. É a planilha. Eu tenho uma planilha, tem mais de 15 anos. De vez em quando eu olho para ela para ver se está tudo certinho. Mas quem me guia, quem está me entendendo? É o Espírito de Deus. Porque a planilha ela pode estar assim, verde, pode ir. Aí você, eu posso ir. Aí você vai orar a Deus, não pode ir. Eu posso comprar esse mês aquilo que eu queria. Deus diz, não vai comprar não, que é vaidade. Quem me entende aqui? Não pode servir a dois senhores. O que é isso, pastor? Tudo que você tem que ser para glorificar a Deus. Tudo, todos os seus bens, a sua força, a sua inteligência, as suas habilidades, as suas capacidades, tudo tem que ser para a glória de Deus. E como é que isso faz? Quando Deus que é o Senhor de tudo isso. Ele que vai dizer, faça isso, faça aquilo, não faça. Não é o saldo, não é o ter ou não ter. E quando você entende isso, eu não estou mandando ninguém comprar aqui as coisas. Quando você entende isso, você vai começar a comprar coisas sem dinheiro. Mas você não vai parar no Serasa não. Porque quando você compra sem dinheiro, mas é porque o dinheiro está mandando em você. Entendeu isso aqui? Porque o dinheiro que te manda. E você quer adquirir aquilo, você quer o bem. Aí você compra sem dinheiro e se acaba todo. Mas quando você compra sem dinheiro, mas quem está mandando não é o dinheiro ou a sua vontade de ter o bem, aqui a cobiça, quem está mandando é o céu se encarrega de pagar. Eu já vivi isso várias vezes. Aí você vai comprar algumas coisinhas aí sem dinheiro, carro, coisa simples assim, apartamento. Aí comprou umas coisinhas aí. Você vai orar e Deus vai dizer assim, pode ir meu filho. Mas como, Deus? Senhor, se vá meu servo, eu vou garantir esse negócio. Mas eu já vivi isso algumas vezes. Eu já falei aqui, eu comprei meu apartamento na época, irmão, sem R$1. Eu saí dando risada do stand com Gisele. Eu saí dando risada do stand com Gisele, sem R$1. E Deus disse assim, pode fazer o cheque. Eu acho que eu fiz 10 cheques. Eu levei 2 talões, se não me engano. Saí fazendo um bocado de cheque. E Jesus pagou tudo. Eu não atrasei uma única prestação para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Meu Deus. Deus está na casa. O Senhor está aqui neste lugar. E Ele quer que você viva milagres nesse ano. Ele quer que você experimente coisas grandes. Mas para que isso aconteça, irmãos, você precisa estar com seus olhos focados nele. O que é que os seus olhos têm sido focados? Onde está o foco da tua vida? Você tem deixado uma planilha de Excel, um extrato de banco tirar a tua paz? Uma negativa de um crédito destruir você, deixar você mal? Não foi aprovado. Financiamento, pronto, acabou o mês, acabou a semana. Briga com esposa, com esposo, com filho, trata mal todo mundo. Nós precisamos nos livrar disso, nos libertar disso, entendermos que o nosso tesouro está nos céus. E quando a gente entende isso, não é apenas esses capítulos que vão se cumprir, mas todo o restante, todas essas coisas
Diga comigo: todas essas coisas me serão acrescentadas quando eu buscar, quando eu tiver como foco o reino de Deus e a sua justiça.